Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Salve galera, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Rede Futebol Feminino. E hoje com um convidado especial, porque uma rede de apoio a gente tem quem? Tem as jogadoras, óbvio. Mas é muito importante ter a gestão das equipes, então nada melhor que o diretor do SCA aqui com a gente. Aliás, vou te apresentar de uma forma diferente, que é como eu costumo apresentar o pessoal. Fica à vontade. Fechou? Então, ó, começou o jogo com um pernambucano tricolor. Muito pernambucano e muito tricolor. Aí vai atacando, já casado, 2 filhos? Um filho. Um filho. Isso. Aí, formado como engenheiro elétrico, Isso. trabalhou em banco, Sim. consultor financeiro. Sim. E hoje dribla como diretor de planejamento estratégico e novos negócios no SCA Brasil. Perfeito. E aí eu quero saber, domingos, na cara do gol, você faz o gol ou não? Se for o nosso gol, eu não faço, que seria um gol contra. Mas se tiver no gol do adversário, eu me arrisco e tropeço na bola, mas faço. Antes de começar, você era de jogar bola? Aliás, muito Sim. obrigado por aceitar nosso convite, né? E seja bem-vindo ao nosso programa. Não, eu acho que ter um espaço, ter um fórum para falar do futebol feminino já é elogiável. Então, eu acho que a gratidão é minha por vocês terem essa iniciativa, essa atitude, e o que a gente puder contribuir com o que a gente aprendeu com o tempo, né? E valorizar o convite, a honra é minha. Pô, vamos construir a rede juntos, né? Vamos sim, vamos sim. Mas e aí, você era do futebol? Jogava ali? Meu esporte original era o basquete. Caramba, então, legal. Época, eu tô com 55 anos, na época um cara de 1,74 m conseguia jogar basquete como armador, né? E eu joguei o basquete, eu sempre gostei muito de esporte, depois eu fui pro tênis. Legal. Mas o futebol é inevitável no Brasil, então a gente jogava os campeonatos internos, escolares e o que fosse. Então o futebol estava presente na minha vida, mas não era o que eu fazia melhor, né? Meus esportes foram basquete e tênis. Entendi. E aí, quando você fez a faculdade de engenharia elétrica, você fazia algum esporte? Como é que foi o paralelo da sua vida com o esporte ali no começo? Sim, ainda na universidade, eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco e eu continuei jogando basquete e tênis especialmente, mas também sempre jogando algum futebol. Ah, legal. E aí quando eu fui para banco, né, eu sou de uma geração que os engenheiros se tornaram bancários. Não, mas ainda é, tá? Eu sou engenheiro, formado em engenharia e meus amigos todos estão em banco. Em banco, exatamente. Eu fugi. Isso aí. E aí, assim, mas o esporte na minha vida, minha mãe sempre incentivou muito, minhas irmãs também jogaram basquete. Então, por onde eu passei, seja profissionalmente, seja em escola, seja em universidade, sempre tinha o esporte. E, de novo, o futebol ele é inevitável. Você não consegue achar 10 pessoas, às vezes, para jogar basquete ou 3 para jogar tênis. Mas você consegue achar 11 para jogar futebol com facilidade. É verdade. Não tem como, é o esporte popular aqui do Brasil, né? E aí, já entrando no SCA, Tá. queria que você contasse um pouco como é que foi essa transição. Primeiro, eu acho que uma das grandes curiosidades, né, de você sair do banco e ir para um clube de futebol. Como foi essa transição na sua vida e como que chegou para o SCA essa oportunidade? Bem, antes de chegar no SCA e de existir o SCA, eu fui para o futebol. E a história é muito curiosa. Na verdade, está bem relacionada até com a própria história da nossa vinda para São Paulo e do meu filho, né? Então, a gente veio há 21 anos morar em São Paulo. Meu filho tinha 3 meses de idade. E a gente tinha uma preocupação, eu e minha esposa, de que para a gente era uma coisa nova, transferidos, trabalhando em banco sempre, né?
A gente que não queria que esse choque da realidade de vir morar em Alphaville, que isso provocasse uma bolha no desenvolvimento dele. Legal. E aí, qual o melhor caminho no Brasil? É o futebol. O melhor caminho para você socializar, para você quebrar barreiras, para você manter o pé no chão é o futebol. Porque o futebol está presente em todos os gêneros, todas as classes, em tudo, né? Eu costumo dizer muitas vezes assim, você pode amar ou odiar o futebol, você não pode ignorar o futebol no Brasil. Verdade, boa frase. Então, nesse aspecto, a gente veio, e ele por essa tradição de esporte, minha esposa foi nadadora, a gente sempre queria ter o esporte presente. Quando eles chegaram ali nos seus 6, 7 anos, naturalmente, seja no colégio, com futsal, seja na vizinhança, ele começou a jogar futebol, né? E aí um conjunto de amigos, né, do condomínio, né, próximo à minha casa, de Quina, com a minha casa morava o diretor do programa do falecido Gugu, e tinha o filho dele, tinha os amigos. O apresentador dele, mesmo? Do apresentador. Ah, que legal. Então, uma parte desse grupo de amigos estudava na Escola do Futuro, aqui em Osasco, e outra parte estava no Pentágono, e moramos até hoje no Alphaville 6. E a gente quis colocar um time de futebol, para que o mote das viagens familiares e dos fins de semana familiares fosse o futebol. Então, ao invés de dizer assim, vamos viajar para a praia, ou vamos fazer uma viagem para esquiar, não, a gente viajava em família para torneios de futebol. Nossa. E nós começamos a fazer isso sem nenhuma ambição econômica, profissional, o que fosse, e rendeu. Primeiro campeonato da gente, aqui no ATC, a gente foi campeão. Aí depois, não, ano que vem a gente viaja para Disney Cup. Aí fomos campeões na Disney Cup com a camisa de São Paulo, da escolinha de São Paulo daqui. E a gente foi levando isso, aí fomos para Santiago. Como você não faz um clube, um time só com 5, 6, 8 meninos, a gente ia no campeonato municipal de Barueri, principalmente, e pegava meninos que se destacavam nos torneios municipais, né? Então, legal. Com isso a gente levou meninos que tiraram passaporte, o menino viajou para o Chile, para a Espanha, e assim a gente montava o time. E aí você pergunta, quando isso chegou e virou SCAR? Exato. Isso era um hobby ainda, né? Isso. Você ainda trabalhava no banco, consultor financeiro? Na consultoria, normal, né? Meu filho estudando no Pentágono, jogando futebol no condomínio, jogando futsal na Hebraica, jogando futebol na escolinha de São Paulo. E aí eles completaram 13 anos, o tempo foi passando. Quando eles completaram 13 anos, a gente precisava atuar em campo oficial. Não era mais os campos reduzidos que as naturais escolinhas de society permitem, né? E aí, conversando entre a gente, o Gugu falou, olha, o Elton, que é diretor jurídico da Record, está no Barueri, no Grêmio Barueri. Vamos lá conversar com ele. O Barueri, na época, não tinha base. E se a gente jogava com a camisa própria, a gente jogava como Golden Boys, jogava como Alfa Brasil Academy, por que não a gente chegar lá e dizer, olha, eu vou jogar como Grêmio Barueri, mas me empresta o campo aí 2 vezes por semana. E foi assim que a gente caiu lá no Barueri. E exatamente nesse momento, quem era o vice-presidente do Barueri? Edmilson. Nossa. Estamos falando ali de 11 anos atrás, e ele era vice-presidente, teoricamente tinha responsabilidade sobre a base, e o presidente na época tocava o profissional. Foi assim que a gente se conheceu, e logo depois ele teve algum desentendimento lá com o presidente em termos estratégicos, pediu para sair. E aí tínhamos eu e um outro pai, e ele sabia que a gente tinha atuação no setor financeiro, disse assim, olha, minha ideia de clube é essa, eu penso clube assim, penso futebol assim, tem uma metodologia através de um cara chamado Tadeu, depois foi Eduardo, e eu não sei exatamente se isso se chama investidor, sócio, patrocinador, mas se vocês puderem contribuir para que isso se realize, eu conto com vocês. E foi assim que a gente pegou aquele papel, os primeiros anos ali, entre 2013, 2016, 2017, a gente tem mais um empacotamento em relação a isso tudo e coisas relacionadas com a própria Edmilson, com a Fundação Edmilson, né? Até que em 2017, um japonês amigo dele, que jogou com ele no 15 de Jaú, Hayashi, que legal, nos apresenta, a gente faz alguns camps, algumas viagens de Edmilson ao Japão para fazer camps, que são aqueles 2, 3 dias ali treinando com o pentacampeão. E esse cara nos apresentou o grupo Skylight. E foi ali que nasce o SCAR Brasil. Caramba! Então, aquele documento que ele tinha, que se transformou numa metodologia, através de Eduardo, que se transformou num empacotamento, a gente vestiu como um produto do futebol, que é o UFC SCAR Brasil, se realiza quando o Hayashi nos apresenta a Skylight,
e aí começa o SCA Brasil. Sensacional. E aí, já transladando para o feminino, o projeto da gente era ter feminino a partir do ano que vem, 2024. Era essa a ideia, né? Aham. Sendo que vem a lei das SAFs e diz que você tem que ter um projeto social, que nós temos como Fundação Edmilson, mas tem que ter um feminino também. Que legal. E foi aí que a gente antecipou e começou em 2021. Eu não sabia dessa lei da SAF, achei bem interessante quando você mencionou. Então tem que ter um projeto social e é obrigatório futebol Atuação feminino no também. feminino, perfeito. Legal. E aí pode ser base, porque a gente entra Pode. ainda no SCA, hoje vocês são um clube formador, certo? Sim. E majoritariamente é base, mas agora já tem principal masculino também, né? Sim, na verdade, o projeto original do clube era sub-15 e sub-17 masculino. Ah, legal. É assim que a gente começa ali em fevereiro de 2019, o projeto escrito, né, era todo voltado para sub-15 e sub-17 masculinos. Arrumamos um bom espaço, né, que é lá, hoje chamamos de Centro de Formação de Atletas Professor Tele Santana, um espaço conhecido como Vila Sport Shows, lá em Santana, um espaço que tem hotel, chalés, pesqueiro, campo, mas inicialmente a gente falava de sub-15 e sub-17 masculino. Começamos em 2019, 13 de junho, naquele ano, óbvio, a gente não ia jogar o estadual, porque você tem que já ter registro, tudo, mas a ideia era começar o estadual em 2020. Tá? Legal. E o que é que acontece? Vem a pandemia. Nossa, é verdade. E aí, na pandemia, antes mesmo da pandemia, em janeiro de 2020, surge um boato que terminou acontecendo esse ano, de que a Bezinha, que é o sub-23, mas é o Sim. futebol profissional, seria dividida em duas categorias. Seria dividida em dois. Nós teríamos, na verdade, 5 divisões em São Paulo. Se você não jogasse, você começaria pela quinta. Nós, então, resolvemos jogar o sub-23, a Bezinha, do masculino, para não ficar, né, nessa fila. Entendi. E foi bom, porque 2 meses depois vem a pandemia e só houve um campeonato naquele ano, que foi o Sub-23, que se realizou ali entre setembro e novembro. Né? Então é assim que a gente joga a Série B. Agora você tem a Série A4. Né? Nós nos classificamos nessas 2 primeiras fases, estamos vivendo a terceira, e termos nos classificado nos permite estar agora na A4. Tá? Legal. Ou seja, quem não se classificou, e tem times centenários nisso, fica na teórica B, né, que é uma quinta. Então, hoje nós não temos mais 4 divisões em São Paulo, nós temos 5. Quem se classificou nas 2 primeiras fases está na quarta, na chamada A4. Sim. E quem for campeão ou vice ainda pode subir para a terceira. Ou seja, esse é um ano em que a gente pode saltar, na verdade, 2 séries no Campeonato Paulista. Exato. Isso tem visibilidade importante, mas principalmente até os mecanismos da federação de apoio são maiores. Então você salta aí de R$40 mil para 160 e para R$500 mil aproximadamente. Caramba, que legal. Oi, pelo que você contou, a Skyline ela surgiu em 2017 com a ideia. E vocês começaram o primeiro campeonato em 2019. Esses 2 anos foram estruturando, procurando espaço. Você já sabia o que ia ser em Santana de Parnaíba? Como é que foi essa busca? Olha, a gente chamou... Na verdade, você não faz o esporte no Brasil de maneira geral, ainda mais o futebol, sem um mínimo apoio ou presença do setor público. Por quê? Porque os estádios são municipais ou são estaduais, né? Não tem nada a ver com apoio financeiro. Então a gente tinha que encontrar um ambiente favorável para isso. Tá? Da mesma maneira, a gente tinha que mostrar para os investidores japoneses a viabilidade financeira disso, o ciclo do fluxo de caixa, como seria o retorno sobre o investimento. E nós analisamos 5 clubes. Então, na época, eles vieram ao Brasil, a comitiva da Skylight, que hoje são nosso board que funciona lá, e nós fomos em 5 clubes. Né? 15 de Jaú, que é onde Edmilson jogou na base, o Taquaritinga, onde Edmilson nasceu, a terra natal dele. Fomos em Guarulhos, que tinha um espaço ligado ao Flamengo de Guarulhos. Bem, apresentamos as opções e nós aqui em Osasco temos... Osasco tem uma tradição aí de futebol imensa, né? Sim. E havia um clube, o Osasco Futebol Clube Osasquinho, o antigo Montenegro, tá? Que é ligado ao pessoal do Audax, né? Então o Audax tinha o Grêmio Audax, o Grêmio Osasco e o Osasquinho. O Osasquinho estava adormecido ali. E há uma informação que poucos dominam, você não pode ter 3 clubes jogando no mesmo estádio, naquele mesmo município, até 2. Caramba. Então o Osasquinho estava teoricamente entregue, em termos de profissional, a ficar ali congelado, né, jogando base, alguma coisa assim, mas não poderia ter o estádio, o Liberati, dividido por 3.
Então a gente conversou com o pessoal e há um outro efeito financeiro, não sei se é domínio público, mas assim, é informação pública. Você, para montar um clube no estado de São Paulo, profissional, você paga R$800 mil à federação. Barato, hein? Se você transfere um clube existente para um município onde não haja um clube, você paga metade. Então, quando a gente analisou as 5 opções, tá? Até, óbvio, o 15 de Jaú tinha uma questão de ligação da base com o Edmilson, o Taquaritinga, a terra natal dele, mas efetivamente nós somos, né, éramos e somos moradores da região, tá? Tanto Edmilson quanto eu. Então a gente optou por fazer esse deslocamento do então Osasco Futebol Clube e a conversão dele em outra marca, em outras cores. Mantivemos o símbolo, que era a águia, né? E aí tem uma história interessante que eu vou deixar você perguntar depois sobre a questão do nome da gente, tá? Entre Sky e Ska. Não, por favor, já conta agora. Agora eu fiquei curioso, não tem como nem pensar em outra coisa. Bem, nós começamos com o UFC Sky Brasil. Sky com Y. Por quê? Porque o nosso investidor japonês, o sócio, chama-se Skylight. Sim. Tá? Skylight é claraboia, né? Então a gente não tinha como colocar o nome do clube, Futebol Clube Claraboia, não teria muita conexão. Mas o símbolo do Osasco era uma águia. E Sky é céu. Então nós começamos, né, mudamos as nossas cores, nós pegamos o azul do uniforme da seleção japonesa, na época de uma marca que até hoje é. Pegamos o amarelo do Brasil e o vermelho da bandeira brasileira e o vermelho do sol nascente da bandeira japonesa. Legal. E fizemos um laranja. Então nós começamos ali com o azul e o laranja em função disso. E o nome FC Sky Brasil. Estamos falando ali de fevereiro de 2019 e o ano passa, né? Quando chega em dezembro, a gente recebe uma ligação de uma empresa de televisão, você deve... Putz. E o cara diz assim, caramba, vocês estão usando o nome da gente, né? Aí eu disse, olha, deixa eu te contar a historinha, como é, né? Na verdade, a gente é Sky, porque nosso sócio é Skylight. E eles disseram, mas a gente está incomodado com isso. E aí a gente já tinha toda a comunicação visual feita, FCSB, né? Já tinha aquela identidade. E eles falaram, vocês podem mudar até uma letra só. Né? E aí os outros exemplos, como um parque que tem aqui próximo, que eu disse, não, vamos pensar. E aí junto com o Vitor Hitch, que é nosso coordenador de comunicação e marketing, ele trabalha junto lá com o Gente boa, já troquei ideia também. Isso, aí a gente pensou ska. É um ritmo musical que tem a ver com sintonia e alegria, que deu origem, por exemplo, ao reggae. Caraca! E tá uma música do Paralamas que é ska. Né? Então a gente disse assim, ó, para não perder o FCSB, não perder a sonoridade do nome, vamos de ska. E aí nos tornamos FC Ska Brasil. Caramba, eu não sabia disso, que sensacional. Mas vocês chegaram a divulgar no mercado o UFC Sky? Jogaram algum campeonato? Sim, nós jogamos em 2019. A gente joga um torneio chamado Copa Bandeirante, que é da APF, Associação Paulista de Futebol, que é um preparativo para os torneios federados. A gente jogou como Sky. Parte dos nossos materiais estavam como Sky. Né? Ainda bem que isso se passou ali em dezembro de 2019, porque no ano seguinte a gente fechou o contrato de fornecimento com a Joma, que é uma marca espanhola, né? E aí o material já veio todo certinho, senão parte do material que a gente usou em 2019 a gente perdeu, inclusive de intercâmbio, sabe? Sim. Mas respeitamos, a gente sabe como as coisas funcionam e a gente não é de briga. Então... Não tem o que fazer, né? É isso. Boa. E aí entrando nessa parte do clube formador, tem uma coisa muito forte de clube formador que é, eu não sei como funciona, eu acho que aí você vai poder explicar melhor. Mas a partir do momento que você vende um jogador ou o jogador é vendido num futuro, você acaba ganhando um dinheiro em cima disso. Sim. Aí fica a minha dúvida. Sim. Primeiro eu quero que você explique um pouco dessa parte, né, do clube formador, como é que funciona essas transações. E se existe essa lei também, ou essa regra na FIFA para o futebol feminino. Sim, na verdade, vamos lá, você tem 2 mecanismos, né? Tem um que se chama mecanismo de solidariedade, que esse é indiferente a você ter o selo ou certificado de clube formador. O certificado de clube formador é uma chancela que a CBF dá ao clube através das verificações das federações. Então, quem visita, quem vê se você atende uma série de 18 itens, ter pedagogo, ter psicólogo, prestar boas condições de higiene e de moradia, nutricionista. Então, tem uma série de itens
onde você se certifica como clube formador. O clube formador é um processo nacional, tá? Em que você se protege do chamado assédio, que é quando um clube convida o teu atleta para ir para lá e você passou ali 3, 4 anos gastando. Há clubes da primeira divisão nacional que gastam aí, média, somando tudo, R$8.000 por mês por atleta. Caramba. E você não tinha nenhum mecanismo de proteção para que alguém chegasse lá, levasse aquele seu atleta, né, e não te indenizasse. Porque as transações do mercado, e isso tem a ver com o feminino também, quando se realiza algo financeiro sobre um atleta profissional ou um atleta que já tem um contrato de formação, se realiza em cima do chamado direito econômico, que é a rescisão do contrato. Você está trabalhando hoje no Rede. Se amanhã uma outra TV quiser contratar, digamos que tivesse o seu contrato CLT ou prestação de serviço, e gastaria tanto a outra televisão para te arrancar, né? Outro canal para te arrancar. É isso, basicamente é isso. Sendo que quando você está na base, você não tem nenhuma proteção. Ser clube formador protege você deste assédio. Legal. Então, há vários casos, um caso entre América Mineiro e Cruzeiro, por exemplo, histórico, né, que foi marcante, onde você, por ter o selo de clube formador, você se protege em relação a isso, e a multa sobre o que você gastou, já que não há a quebra do direito econômico, né, a rescisão do contrato, do vínculo, você indeniza aquele clube do qual você trouxe o jogador. Então, essa é a principal proteção. Ser clube formador também te garante 5% adicionais sobre as transações que venham a acontecer em relação àquilo. 5%? 5%. Então, é uma maneira de você proteger e de você valorizar o investimento que o clube faz por estar na categoria de base. Que legal. Ponto. Outra coisa é o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade já é uma regra internacional, assim como a FIFA também tem um chamado de training, onde toda a carreira do atleta vale também 5%. As pessoas confundem esses dois 5%. Esse 5% é distribuído dos 12 aos 23 anos do atleta. Então, se o atleta passou com você o ano todo dos 12 anos, né, isso representa 0,25%. E isso vai 0,25, 0,25, meio, a soma disso tudo dá 5%. Então, um atleta que passe toda a sua carreira de base num clube só representa 5%. Se não, o mecanismo de solidariedade indeniza ou valoriza que cada clube investiu conforme o tempo proporcional que ele passou lá. Então, casos como, por exemplo, quando o Paulinho sai do Corinthians para a China, aqui estou chutando números, mas é mais ou menos isso, 2,4% foi para o Bragantino. Porque 2,4% equivalia a metade dessa trajetória dele, por exemplo, no Bragantino. Então, são duas situações. E efetivamente, o futebol feminino, ele se enquadra como base, como sendo formal. Acho que há muito ainda a se ajustar em relação a isso, mas como as transações do mercado feminino ainda não têm a dimensão que tem no masculino, isso não é hoje um canal de esforço. Ninguém se esforça para atuar como clube formador no feminino. Para a gente, como convicção, a gente tenta fazer da mesma maneira, né? Lembrando que, como a maior parte dos clubes hoje, nós não alojamos o feminino. E parte do que você oferece como clube formador passa por você alojar. Porque não há como você, apenas treinando no espaço, fornecer todas essas 18. Total. Não há como eu garantir um nutricionista se a menina não mora comigo. Exato, exato. E aí, já entrando nesse assunto, existem planos do SCA para alojar as meninas? Sim, como eu colocava antes, a gente antecipa ter um feminino em 2021, quando a gente sente o cheiro de como sairia a lei das SAFs, né? Haviam dois projetos, um na época do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o outro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relator foi um senador chamado Carlos Portinho, mas a gente sentia que vinha algo desse aspecto. Então a gente antecipou, né, e eu, mais à frente eu posso contar a história de como a gente se aliou a um projeto para ter um feminino, mas assim, a gente antecipou ter o feminino, né? Começamos pelo Sub-17, porque o Sub-17 efetivamente é o campeonato que é mais apoiado, inclusive financeiramente, no aspecto de assumir custos pela federação. Mas a gente tem sim um projeto de alojar. O que seria começar o feminino alojando no ano que vem se tornou ter o feminino a partir de 2021, mas neste momento a gente está tentando trazer, conversando com tanto empresas
potenciais investidores, patrocinadores e prefeituras para trazer, alojar essas meninas aqui perto, na região, porque facilita uma série de aspectos. Nós mandamos os jogos do feminino em Santana de Parnaíba, como mandamos em Osasco em 2021, mesmo elas treinando em São Paulo. Sim, eu fui lá assistir, muito bom. E as meninas que forem, a partir de qual idade pode alojar uma jovem ou até um atleta? Isso tem mais a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, que coloca os 14 anos. 14 anos. Com 14 anos completos, você pode, um atleta, seja masculino ou feminino, pode morar com você. Legal. Tá? Efetivamente é isso. Boa. E ainda falando da parte de clube formador, você falou que a cada tempo que ele passa na base, você ganha um percentual numa transação futura. Tem um período mínimo? Por exemplo, ele ficou 3 meses naquele clube, 3 meses naquele, ou não tem esse período mínimo? É tudo proporcional. Se o menino, por exemplo, passar aos 12 anos, né, ele nem está alojado ainda. Então, isso que eu digo, no mecanismo de solidariedade, se ele passar por 3 clubes aos 12 anos, você vai pegar 0,25% da transação e dividir por 3. Então, é proporcional ao tempo que ele passa ali, sem um requisito de um tempo mínimo para isso. Isso a gente está falando de mecanismo de solidariedade. No caso do clube formador, é em consequência de você ter o selo, indiferente ao tempo que o atleta passe. Legal. E isso é um selo nacional ou existe internacionalmente também? Não, é um selo nacional. Na verdade, é um selo, a CBF estabelece esses critérios, mas quem chancela são as federações. Então, o clube se apresenta com o interesse de ser clube formador, né? Faz um pagamento de uma taxa para a Federação Paulista, a CBF estabelece os critérios, mas quem visita e conduz o processo é a federação local. Obtido aquilo dali, você é considerado por 1 ou 2 anos, né, clube formador. E aí depois você submete ao processo todo novamente, porque você tem que estar verificando se as condições continuam a ser oferecidas. Boa, legal. Bom, nada melhor que falar com um gestor de esporte, e aí eu tenho a gente tem um quadro aqui, que é Se Eu Fosse a CBF. Tá. Aí se você fosse a CBF, se você estivesse lá, o que você mudaria ali pro futebol feminino, ou o que você faria de diferente, que você vê que dá para aprimorar alguma coisa? Olha, eu acho que a origem lá, o que a CBF fez, né, se você pensar anos atrás, ela fez o processo, na vida você assim aprende pelo amor ou pela dor, né, em qualquer situação. Então, na verdade, os clubes, com exceção da Ferroviária de Araraquara, é bom ser citado que desde 2002 atuou no feminino, você der um corte aí de 20 anos, você tinha iniciativas como o Vitória de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, você tinha a Ferroviária, tinha outros, mas assim, você fazia o feminino sem nenhuma ambição econômica, sim com ambição social, mas você não tinha nenhuma regulamentação sobre isso, né? Então a CBF, no primeiro movimento, para eu poder chegar ao que eu faria agora se eu estivesse na CBF sobre o feminino, o primeiro movimento, ela obriga os clubes a ter feminino. Então, se você, não sei se você recorda, mas assim, se você for Série A, você tinha que ter feminino a partir de tanto. Se for Série B, a partir de tanto. Então, ele fez uma escadinha, e aí os clubes correram atrás, porque tinha clube que não tinha diferente a alojar. Daí você ter, por exemplo, nomes como Avaí Kinderman, né? Então, existia o projeto Kinderman e o cara foi lá, abraçou, preciso ter um feminino para o ano que vem, senão eu posso não jogar a Série B do ano seguinte. Né? Então, aprenderam na dor, tá? E foi assim com todo mundo, tá? Mas o primeiro movimento foi esse. Isso evolui, tá? A gente vive um novo momento desse, com menos... não vou dizer fiscalização, mas menos presença nesse sentido, que é a questão das SAFs, né? Está escrito, mas se você me perguntar quem verifica isso hoje em dia, né? A gente sabe, são poucas as SAFs, então você vai saber que Botafogo, Vasco, Cruzeiro, e você percebe que eles têm feminino, tá? Exato. Mas ter uma coisa, fazer bem feito é outra, né? Não que algum deles esteja fazendo mal feito, mas não está claro exatamente como é que você fiscaliza isso do social e do feminino. O que é que acontece com o futebol feminino? Competições surgiram. A primeira iniciativa, que foi aprender pela dor, forçar pela dor, se tornou efetivamente 3 séries nacionais. Então, hoje nós temos a 1, a 2, a 3 no feminino, né, com formatos distintos, até por questões econômicas, e as federações foram se arrumando em relação a isso. Tá? Então, a CBF pilotou bem esse início de processo. E ela banca, assim como em outras séries do masculino, banca parte dos custos de deslocamentos e hospedagem. Então, quanto a isso, isso mexe com o formato da competição,
mas efetivamente é uma contribuição. Eu acho que o mergulho maior tem que ser dado nas federações. Então, por exemplo, a Federação Paulista está num estágio bem acima, sobre todos os aspectos, né? A Federação Paulista, por exemplo, escreve projetos incentivados, com recursos incentivados, para contribuir com o feminino. A Federação Paulista dá um passo muito largo esse ano, fazendo a primeira Copa São Paulo feminina no mês de dezembro, né? E ela vai buscar os apoios públicos, os apoios de impostos que tem que buscar. Mas essa tecnologia, esse conhecimento, esse formato, eu acho que a CBF pode comunicar para as demais federações. Porque, por exemplo, quando você faz lá a copinha masculina, você tem algum critério. O cara vai dizer assim, olha, eu vou, como a copinha em janeiro, tem federação que joga sub-19, que ela pensa assim, eu não vou fazer sub-20. Fazer sub-19, que o clube que for campeão, quando eu for indicar para a copinha da Federação Paulista ano que vem, os caras vão estar no primeiro ano de sub-20. Então existe por trás disso tudo a mobilização e a organização das federações para oferecer aquilo para os seus atletas. Que basicamente o grande problema é você dar calendário, né? E dar calendário significa, se você pensar que a maior parte dos clubes brasileiros joga 3 meses, que é o estadual, né? E o que é que o cara faz nos outros 3 meses? Ou ele sai sassaricando de clubes em clubes de outras divisões de outros estados, ou ele vai trabalhar com outra coisa, ele vai ser garçom, ele vai ser pedreiro, ele vai voltar a estudar, não importa. Mas você não oferece calendário. Imagina no feminino. Então, acho que você transferir esse conhecimento para as federações, se eu estivesse na CBF, eu faria um grande fórum de tentar usar os bons exemplos e as boas práticas, e especialmente o modelo da Federação Paulista, para as demais federações. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Pô, muito bom. Até porque, igual você mencionou, né, a Copinha agora no final do ano, em dezembro, a Copinha Feminina, ela já está mobilizando muitos clubes a correrem atrás de ter um sub-20 legal, de poder participar. Sim. Então, acho que é o que você falou, a CBF, as federações proporcionarem calendários de jogos, vai fazer com que os clubes se movimentem mais também, né? Para ter essas equipes. Então, acho que isso é importante. Sim. Muito bom. Bom, a gente tem um outro quadro aqui que chama tiro de meta. O que a gente faz? A gente vai cobrar um tiro de meta até chegar no ataque. Então, vamos elencar jogadoras que para você foram ou são ainda muito importantes. E a gente vai elencando até chegar no ataque. Ok. Tá? Então a gente vai passar por todas as posições. Então, goleira. Quem você vê como uma boa goleira ou qual jogadora você destacaria, talvez do passado ou atual? Olha, quando a gente fala de goleira, tem um atleta que era originalmente do Sport Recife, que é a seleção brasileira, que é Bárbara, tá? Eu acho que ela tem uma contribuição até tudo que se passou. Ela esteve numa época fora de forma, foi criticada e ela está viva e sobrevivendo com o feminino, então acho que como exemplo, né? Agora eu vou me permitir fazer 2 escalações, eu vou fazer a escalação do que eu acho, do que eu entenda que contribuiu para o feminino, mas eu vou também puxar a brasa para minha sardinha, né? A gente tem uma goleira chamada Tchely, que está no profissional. Muito boa. Que por 2 vezes, 3, eu não me recordo bem ainda, temos 3 partidas a disputar do profissional, mas ela foi indicada. Os campeonatos são 2 campeonatos em um. O campeonato desnível, que é o grande clube, né, onde você trabalha para surpreender, mas às vezes perder de pouco é surpreender. Sim. E tem o campeonato que você disputa. Então você tem 2 níveis, tanto no 17 quanto no profissional. E a Tchely conseguiu,
nas duas situações, seja com clubes do nosso campeonato, vamos chamar assim, Sim. quando com clubes maiores, é ser indicada para o melhor da partida, né? Então acho que eu ficaria aí com Bárbara e Tchely. Adorei. Eu acho que contra o Santos ela foi uma das destaques. Isso, acho que na foi o jogo primeira rodada. primeira rodada ela Primeira já rodada. estourou. Não, muito bom, legal. Não, e a Bárbara, eu vou falar pra você que o pessoal vai até rir, mas na convocação surpreendeu. Sim, sim. Né? Eu fiquei muito surpreso ali com a Bárbara Stein, então eu fiz até uma reação meio exagerada, mas eu acho que quando eu lembro de goleiras da seleção brasileira, eu assistindo as Copas, eu lembro da Bárbara ali, não tem como, né? Então acho que ela é um nome marcante mesmo. Sim. Mas aí vamos seguir, então a goleira tocou pra zagueira. Tem alguma zagueira aí que você colocaria na sua equipe? Olha, eu no caso da zagueira, eu vou ficar com o nosso material humano. Eu acho que as zagueiras do Brasil, você tem zagueiras de bom nível, isso vem mudando. Total. Mas ainda acredito que para citar uma histórica, como é fácil falar sobre Bárbara como goleira, eu cometeria alguma injustiça, eu deixaria. Então, eu prefiro falar daquilo que eu conheço bem, né? Então, nós temos uma zagueira jovem também no profissional, chamada Vitória, tá? Legal. Uma menina que mais uma vez, quando você joga contra os grandes e você é massacrado, você tem que ter muita personalidade no gol, né? E tem que ter muita personalidade na zaga para jogar o jogo todo, não importa se está 1 ou 6. A defesa e você toda dá ali, carrinho, né? E você vai embora. Então, eu dedicaria aí a vaga de zagueira à Vitória. Voltando a Tchely, me permita, a gente foi campeão da divisão especial no ano passado, no final com Pinda, lá em Pindamonhangaba. Nós temos outra goleira. E essa goleira pegou 3 pênaltis na final. Empatamos, fomos para os pênaltis, pegamos 3 pênaltis, fomos campeões. E Tchely passou o ano todo como reserva dessa menina. Caramba. Né? E essa menina nos deixou, não continuou conosco. E você podia dizer assim, caramba, ela teve personalidade para passar o ano que ela está passando. Exato. E fazendo melhor. Então é bom colocar isso, porque essa dinâmica de clube de futebol acontece. Você tem que enxergar isso do material humano. Tá? Exato. Ela podia ter desistido, ou ela podia dizer assim, agora que a menina saiu, seu titular. Não, ela jogou muito e foi destaque da gente, tem sido destaque da gente, e que seja nas próximas 3 partidas ainda. Boa. Não, até dá uma pausa no tiro de meta aqui, a gente parou na zagueira, mas, aliás, galera, se inscreve no canal, deixa o like, não esquece, comenta aí o que vocês estão achando, mas eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, né? Pô, ela era reserva no passado, hoje ela é titular, mas pode ser que daqui a algum tempo, né, não aconteça. Infelizmente, o futebol é assim, para outros jogadores também são assim. Como é que vocês no SCA trabalham essa parte com os jogadores, até por ser um clube formador, mas acho que mais do que formador de atleta é formador de um cidadão ali, né? Então como é que vocês trabalham com esses atletas Eu acho sobre que de isso? maneira geral, o primeiro ponto, indiferente a você ser titular ou reserva dentro do campo, né, é que existem 42 profissões em torno do futebol. Caramba, mas você falou específico, vocês contaram mesmo, né? Sim, De tudo. 42, meu, contado. De tudo. Então, por exemplo, vamos desenhar o F6K Brasil. Pô, temos um presidente que ganhou a Champions e ganhou a Copa do Mundo. Fazendo gol em Copa. Então, assim, o cara tem que entrar lá querendo ser Edmilson. Né? Então, assim, mas a gente sabe que é uma luta muito grande e que será bem difícil. Mas a gente tem um supervisor, que é Felipe, que estava na tal carteira de atleta que a gente tinha antes de ter o clube, lateral, um cara, irmão de um zagueiro chamado Tarraxa também, que é o apelido dele. Então o irmão dele teve mais projeção do que ele, jogou Joinville, Vitória, e ele sempre foi lateral e ficou por ali. Ele aos 26 anos, disse, Felipe, cara, você é um cara bom, você está aí rolando, batendo para lá e para cá, de segunda divisão, vem trabalhar no clube, vem ser supervisor, vem fazer um curso de educação física. Que legal. Então o menino tem que enxergar assim, eu posso não chegar a ser Edmilson, mas se eu sou Felipe, se eu chegar a ser Felipe, supervisor de um clube e estudando, vale. Então, esse é o primeiro ponto. A partir de você ter essa questão de ser titular ou reserva, tá? É a questão da oportunidade. Se nós somos um clube formador, hoje nós temos 42 atletas nos principais clubes brasileiros. Que legal. Então o cara tem que pensar assim, agora mesmo nós pegamos o nosso zagueiro, o zagueiro sub-17, excelente, ele foi pro Botafogo. Né? Então o cara tem que pensar assim, eu sou reserva, mas do jeito que esse clube aqui está rodando atleta, eu posso ser lá no meio do campeonato. E é verdade. Sim. Então o Wesley, nós fizemos esse ano 2 discussões, o sub-17 foi
para o Japão, né? E o Sub-19 foi disputar um torneio chamado Mickey Cup, fazer amistosos lá na Espanha. Jogamos 2 vezes com o Barcelona. Então, se você observa, o Wesley, ele era o nosso titular do Sub-17 na excursão para o Japão, era nosso titular na zaga, né, do Sub-17 que está disputando o Paulista, e ele há uma semana foi para o Botafogo. Se aquele atleta que estava no banco ou se sentisse menor por causa disso, não tivesse preparado, ele tem que entender assim, isso pode acontecer na próxima semana com outro atleta. Total. Né? E é por isso que você tem que pensar dessa maneira. No caso do feminino, a gente já tem um outro tipo de situação. Na verdade, o feminino, a gente praticamente, por ser um projeto recente, a gente joga o profissional com um sub-20. Né? Então, o pensamento é assim, eu sou sub-17, mas da mesma maneira. Nós estamos agora com 2 atletas saindo, uma do profissional, outra do sub-17 indo para o Corinthians. Que legal. E a menina tem que pensar a mesma coisa, tem que estar preparada para ocupar esses espaços. Então, acho que a sua capacidade de transmitir que a sucessão, ela acontece durante o ano. Sim. Aquela história que é de temporada em temporada, no caso de um clube formador, com a projeção que a gente consegue dar, ela acontece durante a temporada. Então, esteja preparado para abraçar a oportunidade. Total. E aí, falando das outras 42 profissões que você citou, quanto agora vocês já 40, né? Que tem jogador supervisor. Já saiu do outro. Como é que vocês auxiliam ou ajudam eles a pensar em ser médico, jornalista e várias outras coisas que existem no mundo do futebol? Estamos ainda bem aquém do que a gente pretende. Tá? Nós temos, por exemplo, um projeto que é utilizado na Fundação Edmilson lá em Taquaritinga, que aí é um projeto social, onde você tem vários cursos profissionalizantes de guia turístico, a programador de qualquer coisa, a Excel, dentro de uma plataforma. Né? Que legal. Então, no nosso projeto, mas é assim, é um degrau de cada vez. A gente teria essa mesma plataforma com os cursos ligados ao futebol. O cara tem que querer, os exemplos que a gente tem lá, nós temos a SKTV, né? Você tem aqui rede. O cara tem que querer ser Serginho Botarelli, tem que querer ser... Também é uma profissão. Sendo que isso a gente pode fazer de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais concreta, se a gente tiver a plataforma. Então, a gente está bem atrás nisso. A gente pretendia ter isso já no segundo ano, em 2020. Mesma história, pandemia, a gente às vezes vai colocando de lado os projetos, mas a maneira como a gente tem que fazer é essa, a gente tem convicção. No dia a dia, é o exemplo do profissional. Então, o médico da gente, o cara tem que dizer assim, quero ser médico. O Serginho Botarelli, eu quero ser Serginho Botarelli, narrador, jornalista. Eu quero ser Felipe. Então, a gente procura transmitir isso para eles. Mas nós não estamos ainda como pretendíamos estar através de uma plataforma como essa. Edmilson usa um exemplo muito claro assim. Não adianta, você tem que devolver. Eu costumo dizer assim, que é uma coisa que minha mãe falava. Você pode passar 10 minutos, 10 anos, 10 meses, 10 vidas diante de uma pessoa. A pessoa tem que sair melhor do que entrou. Esse é o papel da gente como ser humano, como educador, como pessoa. Tá? E Edmilson coloca assim, cara, eu não quero que um menino fique aqui 5 anos e não deu certo e ele saia daqui sem saber trocar uma lâmpada. Que é isso que é o grande drama do futebol, né? E às vezes o cara não fica num lugar só, o cara fica peregrinando para lá e para cá, bate, não tem calendário, e aos 23 anos ele volta para casa e não sabe trocar uma lâmpada. Isso a gente precisa fazer melhor. Não estamos como pretendemos, né? Mas a gente segue firme para que essas 42 profissões, né, elas estejam, e quando a gente diz 42, mas o cara pode vender pipoca na frente do estádio. Mas assim, trabalhar com o futebol é bom. Então, quer dizer, eu não consegui, não fui Felipe, menos ainda Edmilson, mas caramba, só de estar aqui dentro do clube, vivendo isso, ao lado, indo para o jogo, né? Uma operação de jogo, você tem 8 profissões na operação de jogo, você tem um controlador de entrada de acesso, você tem o segurança, você tem o cara que faz a narração do estádio. Nossa, assim, só de você saber que você está ali a cada fim de semana é como se você estivesse dentro do campo. Então, transformar o espaço positivo e a transformação que o futebol, que é o nosso esporte nacional, pode fazer, para que a pessoa se sinta bem, tá, em estar no futebol. Não transformar sonho em frustração. O degrau é muito grande. Exato. Sonho e frustração, basta você não jogar? Não. Eu sou feliz, eu trabalho com futebol. É isso que tem que dizer. Não é eu sou feliz ou me realizei porque eu sou jogador de futebol de sucesso. Pô, muito bom. Bom, vamos voltar aqui pro nosso ataque, que senão vão roubar a bola. No meio do campo. Mas não, a sua zagueira tocou pra uma lateral. Tem uma lateral aí que você pensa? Olha, eu vou dar o nome de uma lateral atual, Antônia. Antônia, eu achei que ia falar Tamires, porque a maioria das pessoas falam Tamires. Não, eu acho que a Antônia tem uma simbologia importante. Eu acho que a Antônia,
quando começou a Copa, né, ela foi muito bem na primeira partida, muito bem. E você vê as pessoas comentando, uma pessoa de intensidade, vontade de jogo. E aí, como essas coisas do futebol, atribuiu-se a ela diretamente, apesar de ter sido uma falha coletiva, né, o gol de cabeça lá da França. E eu acho que essas oportunidades que a gente tem quando a gente tem que citar nomes, né, entre tantos, a gente tem que buscar muito mais a mensagem do que efetivamente o nome. Porque senão a gente pode cometer injustiça. Pode ser injusto eu dar o nome de Antônia, eu posso ter uma preferência dar o nome de Tamires, mas efetivamente, mais do que o nome, eu acho que o simbolismo. No futebol você pode ir muito bem num dia, no outro dia você pode ser chacoalhado e parecer que você não teve passado. Tá? Então eu dou o nome de Antônia como uma homenagem a quem vai bem no outro dia, pode ir mal ou pode ser mal interpretado. Exato. Não, Tonha, ela é, meu, a cara do Brasil pra mim. Raça pura, meu. Adoro ela. Bom, mas aí a Tonha tocou pra uma meia-campo. Quem vai ser sua meia? Eu vou jogar, eu vou colocar o motorzinho chamado Formiga. Ela joga ali pra mim do jeito que ela quiser. Você podia tocar pra uma meia, podia tocar pra um primeiro volante, pra um segundo volante, não importa, é Formiga. Acho que a história e o que ela demonstra em relação a isso, de novo, poderiam ter 10 nomes, mas o que ela carrega com ela, né? Eu não poderia dar outro nome, na minha opinião. Não, a gente estava conversando um dia desses sobre isso, que ela jogou 7 Copas. Sim. Cara, assim, não existe um jogador ou uma jogadora que vai conseguir bater isso. Você tem que começar muito cedo, você tem que ter um ritmo muito bom, você tem que manter, e assim, em alto nível, todas as Copas. Não foi mais ou menos, né? Então, ela com certeza faz parte da história. E a questão da evolução, né? Ela hoje está se comunicando muito melhor do que se comunicava, então a gente tem que pensar nisso também, tem que sinalizar. Acho que Formiga conduz bem essas duas situações, não só o histórico dela, as 7 Copas, mas que ela continua evoluindo fora do campo. Pô, que legal. E aí a Formiga tocou para atacante e vai fazer o gol. Quem vai ser essa atacante? Eu vou... Assim, em primeiro lugar, vamos deixar o nome de Marta de fora, tá? Porque eu acho que ela está acima de qualquer conjectura que a gente possa fazer. Acho que ela, junto com o Formiga, representa o futebol brasileiro. Eu assim, falaria naturalmente de uma Cristiane, e existem que se posiciona contrária a favor. Nada, o pessoal de Osasco aqui vai amar. Não tem mas acho que não. Cristiane é um nome importante. Mas eu preciso colocar o nome que me fez estar no futebol feminino, tá? Que é Jennifer. Então, Jennifer é uma menina... vai fazer 22 anos em novembro. Eu comecei a conhecer o futebol feminino, de novo, nem clube a gente tinha ainda, através de Jennifer. Ela conhecia a origem do futebol feminino, ela já era uma seleção sub-17 aos 16 anos, e jogava por um projeto chamado Tiger, que formou muita gente, fica lá em Vila Manchester, mas a vida dela eram 3 horas e meia de ônibus todos os dias, jogando futsal no Corinthians, que tinha esse projeto junto com o Tiger, a vida sacrificadíssima, moradora na época de São Mateus, e quando me deparei com aquela situação, trazido por um amigo do pai dela, né, eu disse, não, essa menina já tem uma história com 16 anos, já tinha sido elogiada na desenvolvimento Conmebol, Liga de Desenvolvimento Conmebol em dezembro, loucura. E eu disse assim, não, o que é que a gente pode fazer? E aí entra Osasco na vida dela. Então, efetivamente, eu tinha 2 opções. Ela ia ter uma Copa BRICS no meio do ano, e esse que é o papel da gente, né? A gente projetar a carreira da atleta. Teve um convite a Chapecoense, na época estava em evidência também, sendo que a Chapecoense teria 2 jogos do Catarinense entre agosto e novembro, que era a Copa do Mundo Sub-17. Caramba. E o Audax teria 7 ou 8 aqui pelo Paulista. Então eu disse, olha, o caminho é o Que Audax. ano foi isso? Isso foi, ela estava com 16 para 17, estamos falando ali 2017. 2017. Nossa. E aí, e também para eu ampará-la, né, a família dela mora no litoral, ela morava com a avó, e até para eu ampará-la melhor, ficava mais perto para mim ela estando aqui. Sim. Fomos ao Audax, né, na época, o projeto lá, o que tocava o Sub-17 era Denis, né, e tinha uma casa aqui próximo, e ela morou lá com a série de meninas, tem uma matéria excelente na televisão, acho que a Record chegou a fazer, e ela fez um bom campeonato, né, foi para a Copa do Mundo, na Copa do Mundo elas não foram bem, mas ela teve um bom desempenho, e aí vem um convite do Inter, ela passa 2 anos no Inter, né? E depois o degrau sobe, ela está até hoje no Corinthians, está no seu 3º ano do Corinthians, 2 desses 3 anos com a principal artilheira no elenco galáctico, né? Exato. Então, assim, eu não poderia deixar de citar Jennifer, porque se
O que eu o pouco que eu conheço de feminino tem a profundidade da história de como é o futebol feminino. Então você já tem uma bolsa de estudos de um baita de um colégio, você joga futsal pelo Corinthians, você está bem com o projeto TAG, você tem convites de clube, é seleção, mas na essência você passa 3 horas no transporte público para poder fazer isso tudo, né? Então, essas conquistas e essa maneira dela ter me ensinado como é, e hoje está aí um atleta no Corinthians, uma vida completamente diferente, continua em destaque, né? Então eu escalo o Jennifer, com perdão aí de Cris, né? E com auras máximas aí a Marta. Não, adorei, ó. Depois vocês comentam o que vocês acharam aí do time do Domingos. Mas até entrando um pouco mais em detalhes do caso da Jennifer, como que você conheceu? Você falou que conheceu através de um pai, né, e tudo mais, mas ela é de São Paulo mesmo, e não, uma coisa que você me falou que me deixou louco foi que, pô, ela com 16, 17 anos, ela sendo um dos grandes destaques ali do futebol, ela ainda não conseguia ter um apoio, né, certo até você entrar na vida também. Como é que na foi verdade, assim, voltando, né, não existia FC Sky ou Sky Brasil, e a ideia de Edmilson. Edmilson, quando encerrou a carreira, foi mais ou menos ali, um ano antes, 2 anos de eu conhecê-lo pessoalmente. E você fica naquela, você pode ser treinador, você pode ser comentarista, você pode ser gestor de clube, né, palestrante, ou você pode ter uma carteira de atletas, ser intermediário, né, o famoso empresário. E aí, nesse meio tempo, quando todas essas coisas se sedimentaram na vida dele, montar a carteira de atletas permitiu que chegasse até mim um atleta chamado Jefferson, que estava, acho que na Croácia, nem me lembro. E esse cara disse, olha, se vocês puderem me apoiar, como tinha o Felipe, trabalhar no clube, tinha ali uns 20 e tantos atletas. E esse Jefferson conhecia o pai dela. Caramba. E aí esse Jefferson, um belo dia, a gente tinha um escritório na Alameda Rio Negro, lá ainda era, nós se chamava Five Soccer, né? Sempre o 5 e o 5 na história. E aí ele aparece e diz assim, ó, tem um amigo meu que a filha joga, pode apoiar, etc. Cara, a gente nem está ainda bem calçado no masculino, né? Mas traz ela aqui que a gente vai conseguir alguma coisa. E foi assim que eu conheci Jennifer, né? E começou a se desenvolver todo esse processo de dotá-la das condições de que, como eu coloquei, você tem 16 anos, você já é seleção brasileira, titular, mas você não tinha uma marca que patrocinasse você. Hoje ela tem várias marcas que patrocinam, né? E o momento que ela passou em Alquim Osasco, até hoje ela vem cabelo, ainda está por aqui. Que ótimo. Então, eu acho que foi essa história dela, ela entra dessa maneira, tá? E me permite essa experiência que hoje ajuda para que eu, até parte dessas atletas que a gente está cedendo agora para outros clubes, né? A primeira foi a Camila em 2021, que nós não formamos Camila, essa é a verdade. Camila passou 3 meses conosco, mas foi suficiente para ela ir para o Atlético Mineiro, está lá até hoje, e foi convocada para a seleção sub-20 em novembro de 2021. Como eu coloquei, seria hipocrisia eu dizer que a gente formou Camila. Nós não formamos. Quem formam são os projetos Tigers da vida, os Terrões, os professores Guerra, que é o nosso preparador físico e supervisor. Essas pessoas é que formam. Então, seria hipocrisia. Mas passar por a gente, aquilo que eu falei, se é 10 minutos, 10 meses ou 10 anos, a gente tem que fazer o melhor. Então, a gente se sente feliz com isso. Da mesma maneira, acontece em relação a Jennifer e acontece em relação a essas atletas agora. Então, o mesmo tratamento e o conhecimento que eu tenho com marcas de projeção, a gente tenta agora trazer. Eu sempre miro o que houve na vida de Jennifer para poder tentar projetar nas nossas atletas. Pô, que demais, que demais. Eu acho que é o que você falou, assim, óbvio que ela foi criada pelo Terrão, mas o SCA foi uma visibilidade, por exemplo, para Camila, né? Então ela foi criada um Terrão, ela foi criada ali na comunidade dela, só que o SCA foi uma visibilidade para ela dar um salto para o Atlético Mineiro, né? Então não tem como, eu acho que a luz que vocês deram já é uma coisa para ser incrível, para ajudar. E tem um ponto muito importante, é que a gente valoriza, né? Então, por exemplo, no feminino, não sei se você sabe desse número, recentemente um colunista aí que está até no UOL colocou, né? Não sei se você sabe, as 4 principais atletas que estão na Copa do Mundo, não sei se você viu esse número, não, que tiveram transações, as 4 somadas dão 1 milhão de euros. De transação? De transação, as 4 somadas. Em 1979, a principal transação do futebol masculino na Europa foi de 1 milhão de euros. Então, caramba, imagina assim. Que ano mesmo? 79. Nossa.
Então, essa é a distância Exato. entre o masculino e o feminino. Mas Foi não é quando o futebol feminino deixou de ser proibido no Brasil. Isso. Em 79. Então assim, essa é a distância. Então, o que eu coloco é assim, você não pode fazer por uma aspiração econômica. Em termos de patrocínio, não, tá? Já se equipara. Quem sustenta o futebol feminino, basicamente, com os apoios, a Federação Paulista apoia, a própria CBF apoia, mas as marcas de patrocinadores podem ser distintas ou semelhantes, mas elas perceberam isso, né? Então, mas em direitos econômicos, estamos bem distantes. Total. Né? Então, você deve estar atento exatamente para proporcionar para essas atletas o caminho que é viável. Às vezes você conseguir a chuteira, né? E se não há dinheiro na mesa, por que o empresário quer ter carteira de feminino? Sim. Então, assim, ainda temos que superar isso daí. Você tem pessoas especializadas, mas a dinâmica financeira vem do patrocínio, tá? Não vem do direito econômico. Boa, boa. Eu acho que a única transação, pelo menos que eu sei, e foi a primeira, mas eu não sei se teve alguma essa temporada, foi a Adriana, né, que saiu do Corinthians para os Estados Unidos. Foram R$500 mil, aproximadamente, $100 mil. Isso. Então, foi uma das únicas, né, transações que tiveram do Brasil, mas eu acho que é uma abertura aí para um futuro maior também. Tá. Bom, e aí o último quadro é um quadro que eu quero que você erre. Eu faço aqui para as pessoas errarem de verdade para pagar uma prenda aqui pra gente. O quadro chama Não Pisa na Bola. Então, mas o que a gente quer é que você pise na bola. Fazer embaixadinha aqui, não precisa nem fazer, já pago. Bom, já sabe qual que é o castigo então, né? Bom, vamos lá. Vou fazer 2 perguntas para você sobre o futebol feminino. Só que vão ser perguntas bem difíceis, porque eu quero que você erre. Se você errar a primeira, já acabou, já tô feliz, você já vai pagar a prenda. Tá bom? Se errar as duas, a prenda duplica? Não, pode ser uma prenda só. Tá bom. Mas, ó, que ano foi a primeira Copa do Mundo Feminina? Pode errar, por favor, é o que a gente gosta. Olha, eu lembro que a nossa melhor Copa, creio que tenha sido 2007. Acho que a gente tá falando aí de... Foi mesmo. 2007, 2003, estamos falando em 99. A primeira foi em 99. Isso. Aí, foi em 91. Puxa, então tá ótimo. Excelente. Já fiquei feliz, já errou, já tá tudo certo, já vai pagar a nossa prenda. Posso ir pra casa, tá beleza? A prenda é muito simples. Vou até beber água agora. Pode beber, respira e pensa, porque a gente vai querer que você indique o próximo nome pra vir aqui na Rede Futebol Feminino. Quem você indicaria pra bater esse papo descontraído com a gente aqui? Alguma preferência de dentro, fora do campo? Você pode indicar vários nomes, não tem problema. Já faz o convite aqui direto para as pessoas. Olha, né? eu proponho o nome de Jennifer. Por favor, Jennifer. Queremos. Não, a Jennifer, eu já esperava que você convidasse ela aqui. Ela vai dizer, mas você sabe que eu não tenho que se acostumar, tá melhorando muito, vamos embora. Né? Eu indico o nome do professor Guerra, que quando, aí eu recupero lá, como a gente começou no feminino. Uhum. O Guerra funcionava na escolinha do PSG Academy, eles concediam o uso do campo lá na Barra Funda para que ele tocasse aquilo, mas assim, de novo, há anos que ele está no feminino e o processo dele é muito interessante. A fidelidade que as meninas têm a ele, a maneira, é aquele cara que leva 12 atletas para dormir na casa dele, que ele sabe como funciona, né? Tem 2 filhas, e assim, a história dele no feminino é muito importante. Quando a gente pensa em ter feminino, através de um ex-jogador de São Paulo chamado Toninho Pedalada, Toninho leva Edmilson lá na escolinha do PSG e disse, quando vocês pensarem em ter feminino, conhece esse pessoal. Que legal. Edmilson gostou, viu o tamanho do trabalho de Guerra, disse assim, Domingos, tem esse negócio da SAF aí, vai lá e toca. A gente está falando de julho, agosto de 2021. E a gente jogamos, continuamos usando a estrutura lá da PSG Academy, o pessoal também é muita gente boa, e o negócio teve uma repercussão tão boa, tá, que o próprio PSG quis jogar no ano seguinte. Que legal. E aí eles se aliaram a uma associação chamada Manos, eles hoje jogam como Manos, tá, e eu perdi o meu feminino. Né? Tive que correr atrás de uma outra entidade chamada Femini, que também funcionava na Barra Funda. Por que Barra Funda? Hoje elas estão no Paris. Pela facilidade de transporte público. Sim. Enquanto a gente numa loja, não adianta eu trazer as meninas para treinarem aqui. Total. Tá? Porque eu perco todo o contexto da região metropolitana de São Paulo por não ter transporte público com a mesma oferta lá na nossa região. Aqui em Osasco você ainda tem. Né? Mas assim, e aí a gente perdeu guerra. Jogamos sub-17 com o Femini, fizemos o nosso papel, já estamos em 2022. Ano passado, quando chega no fim do ano, a federação inventa a divisão especial. Guerra pega o telefone e diz assim,
vamos jogar, a gente está ali em novembro, um campeonato de tiro curto, 4 partidas, mas a final não dava acesso, né? Era simplesmente, por isso chama-se divisão especial. Digo, Guerra, vamos. E a gente jogou e foi campeão. Quando vira esse ano, ele fez, Domingos, agora a gente está melhorando a cada ano, agora o projeto é contínuo, tá? Arrumamos patrocinador aí e vamos. E começamos em fevereiro. A gente prometeu para a gente que ia começar de 1º de fevereiro. Que legal. Cumprimos, fomos para esse outro campo, Campo do Vigor. Então, hoje nós funcionamos no Campo do Vigor, no Paris, segundas, terças e quintas, a partir das 2 horas. Tá? O professor Mancha como treinador do profissional, o Felipe como treinador do Sub-17 e Guerra como preparador físico e esse papel de supervisor. Né? Total. E aí, chega em março, no dia limite para os clubes se inscreverem para um paulista, recebo uma ligação da então responsável pelo futebol feminino da federação, a Thaís Picard, que é uma pessoa excelente, e está aí desse Domingos, olha, teoricamente a vaga é de vocês, apesar de não dar acesso, vocês são campeão da divisão especial, você já tem um licenciamento feminino, sei que vocês querem, e aí eu dei 3 telefonemas, um telefonema foi para Edmilson, lógico, né? Cara, vamos entrar, até ali a gente tinha uma série de incertezas, né? Vamos entrar com um sub-20, né? A gente não tem patrocinador específico, é uma novidade, mantém o jogo do sub-17, jogar o sub-17. A segunda ligação que eu fiz foi para um cara do futebol feminino que estava se desligando, né? Por que surgiu essa vaga? Porque a portuguesa Lusa desistiu. Então, liguei para uma pessoa ligada então à portuguesa para saber em termos de elenco, né? Alguma coisa, e liguei para o Corinthians, por causa de Jennifer, né? Liguei para a diretora do Corinthians, uma pessoa excelente também, que eu coloco também o nome dela como para vocês, que é a Cris. Cris, com certeza, nossa, já mandei mensagem ali já. Então, a Cris dizia, Cris, vou jogar esse negócio, cara. Ela diz, Domingos, se você precisar aí de apoio, a gente tem uma relação de confiança, até pela própria gestão da carreira de Jennifer, né? Ela disse, o que eu puder te ajudar aí indicando atletas, o que foi assim que aconteceu. Então, eu coloco esses 3 nomes, que Jennifer, Guerra e Cris, são 3 nomes que acho que cada um com a sua história, cada um com a sua idade. A Cris aí até cotada para ser presidente do Corinthians, ela não gosta de falar disso, mas bota isso na pergunta lá final. Boa. Mas acho que essas 3 pessoas têm muito o que contar aqui. Eu encherei o saco delas para que elas venham. Com certeza. Não, 3 nomes gigantescos. Você pode ter certeza, até porque Guerra, pela manhã, ele trabalha num projeto social aqui em Cotia. Ah, que legal. Tá na esfera regional. O Guerra eu já encho o saco há um tempo já. Não, eu vou falar, é muito legal, porque o Guerra ele tá há muito tempo no futebol feminino. Muito. E aí as próprias jogadoras, ex-jogadoras, que eu já conversei, elas vão conversar, elas falam, o Guerra, todo mundo conhece, todo mundo abraça, todo mundo tem um carinho muito especial com ele. Então eu acho que é um cara sensacional. Vamos focar nesses 3 nomes, se eu não conseguir ajudar, adorei. A gente consegue um 4, um 5. Não, vamos trazer, vai ser realidade. E aí, pra finalizar, a gente costuma dar um presente pras pessoas aqui. Ok. Mas assim, é o que eu costumo falar. Tipo, a gente fala o presente, as pessoas já imaginam aquelas coisas simbólico, entendeu? Um negócio simples, alguma coisa que relembra alguma coisa da vida da pessoa. Ok. E aí eu falei assim, putz, não tenho muitos acessos às suas informações ali, né? A vida, a pessoal. Mas eu vi que você é de Pernambuco. Sim. Meu sogro é de Pernambuco. Aliás, um abraço pro meu sogro, né? Pra eu não deixar de falar isso. Ô sogro, você tá bem de genro, viu? Olha, ó, viu? Coisa boa. E aí, o meu sogro gosta muito de cachaça. Ele diz que Pernambuco, a cerveja lá é pitu. Vou falar aqui, mas vou deixar marcado. Aí, o que eu trouxe? Uma pitu. Não é uma pitu, porque não tinha, mas aqui, ó. Uma cachaçinha, ó. I love cachaça. Viu? Então, uma cachaçinha. Vai pra... Eu trouxe o copo caso você quisesse dar um shot já, entendeu? Assim. Eu tenho, assim, você já viu que eu falo muito. Se eu tomar o shot, você vai ter que fazer aí uma 3 prorrogação. horas. Peraí, vamos lá. A gente passou lá, estamos nos 45. Então, hoje em dia vai até os 52. Não, então mas você se eu tomar o shot, é prorrogação. Já tá convidado pra próxima e na próxima vai ser com shot de cachaça. Já tá combinado. Falando de cachaça, e aí, já até pelo próprio mote, tá? A minha esposa, a família dela tem uma cachaçaria chamada Carvalheira, que lá em Pernambuco, hoje já é mais, já é um bloco, já é Carvalheira na Ladeira, já tem uma casa de shows. Que sensacional. Já fez até carnaval aqui em São Paulo. Caramba. E há essa cachaça Carvalheira. Então eu fico devendo para você, na próxima, ou quando eu trouxer um dos 3 possíveis aí, uma cachaça Carvalheira. Aí nós fazemos o shot juntos. Combinado. Eu vou teoricamente, pitu. Pitu. Cover.
Cover. E você vai de cavalheiro e quem mais quiser. Pô, perfeito, combinado. E eu vou falar, se eu esquecer, o meu sogro vai lembrar. Ele vai falar, não esquece de trazer aquela minha dosinha. E a história dessa cachaça é muito interessante, porque na verdade um primo do pai da minha esposa, lá em Pernambuco tinha uma fábrica de rum, a Bacardi. Ah, e famosa. a Bacardi fechou e os tonéis ficaram lá, os barris ficaram lá. Caramba. E esse cara comprava cachaças no interior e envelhecia dentro desses barris. Né? Então, Sensacional. a história é bacana, fica aí pro seu sogro confirmar ou não, né? Vou perguntar pra ele. Fica adiado. Show, combinado. Pô, brigadão por aceitar nosso convite, brigadão por trocar esse papo aqui com a gente. Espero que você venha mais vezes também, porque eu acho que vai ter muita coisa boa pra gente ir contando aí no futuro. E pra finalizar, eu queria que você deixasse... Eu sempre peço pro pessoal deixar um recado para as meninas que gostam de futebol, para a galera que acompanha, mas no seu caso eu queria que você deixasse um recado para as meninas que sonham em jogar futebol, ou que buscam uma posição em algum lugar. Como é que ela pode procurar o SCA? Como é que ela vê oportunidades, vagas, ou até em outros clubes? E é isso, agradecer você. Primeiro eu queria dar uma mensagem sobre o futebol feminino. Claro, rapidamente, por sem favor. tomar o shot, tá? A grande verdade, e isso a gente vive do dia a dia, né? Então, a pessoa está, porque o futebol feminino é chato, porque o futebol feminino é feio, porque o futebol feminino não tem qualidade. Recentemente, agora na Copa, uma empresa do setor, não sei se vocês viram esse vídeo, eles fizeram uma imagem, pegaram um vídeo do feminino e colocaram os caras da seleção francesa. Absurdo. E depois tiraram a animação e disseram, isso é o futebol feminino. E tem cara que não assiste. Hoje o futebol feminino, tanto a intensidade... hoje você tem mais atletas correndo 10 quilômetros por jogo no feminino do que no masculino. Teve uma partida agora na primeira fase da Copa que 8 atletas correram mais de 10 quilômetros na partida. Então, assim, lógico, né? E aí entram sempre aquelas piadinhas. Isso é para 8. Então, faz o seguinte, vamos correr a São Silvestre, né? Mas, assim, a gente tem que insistir nisso. O futebol feminino ele tem menos faltas, mais tempo de jogo e corre-se tanto quanto o masculino. Está evoluindo em qualidade, né, bastante, e conforme esse vídeo dessa empresa para a seleção francesa, esteticamente ele já se nivela. Há golaços no feminino. Perfeito, tá? Foi mesmo. Então, acho que a primeira coisa é isso. A gente tem que desmistificar essa coisa do futebol feminino. Os esportes femininos funcionam aí. O futebol, o basquete feminino americano se destaca. Né? Então, assim, esse é o grande ponto. Porque você que está começando a querer jogar, né, essa é a primeira dificuldade. Tá? Fora os preconceitos todos. Sim. O segundo é que está mais fácil começar agora. Então, e aí eu mais uma vez louvo a atitude da Federação Paulista, que deve caminhar para as outras. Então, se você pensar até um ano atrás, você não tinha campeonato sub-15. O típico atleta sub-17 do masculino, quando o cara, não, menos que isso, no sub-15, quando o menino chega com 14 anos num clube, ele já está jogando bola há 7 anos. Ele começa ali no futsal da escola, na escolinha do bairro, então já é uma carreira de 7 anos. E quando é uma carreira de 7 anos, o pai já desistiu, já resolveu, já brigou com o treinador, já invadiu o campo, já xingou o juiz. Então você chega com uma família e um atleta mais maduro para a modalidade. No feminino, não. Há um ano você tem um evento sub-15 aqui em São Paulo. Né? E a Federação esse ano evoluiu mais ainda, estabeleceu as peneiras, né, que eu até nem gosto da palavra peneira, eu prefiro avaliação, né? Mas as peneiras que a Federação Paulista faz, e faz do interior, faz na Baixada, são muito importantes. Então você que está começando, saiba que o cenário é bem melhor. Você já consegue jogar. Faça como os meninos, ou como o futebol masculino funciona. Jogue futsal na escola. Se tiver que jogar com meninos na escolinha de bairro, jogue. Isso até te prepara melhor, porque você vai vir mais na frente. E por quê? Hoje, quando você chega nos 12 anos, você já é observada por clubes. Então, acho que essa é a grande mensagem. E se você, da mesma maneira, nós hoje temos sub-17, sub-20, que faz o profissional. Mas chegando menina de 14 anos, se quiser viver uma experiência, treinar com a gente, faz o contato. A gente tem uma página específica no Instagram, SCA Brasil Feminino, né? Mas a gente faz questão de receber para que você queira mesmo e tenha certeza que quer. Tá? Então, a gente é totalmente aberto, tá? Para recebê-las, né? De novo, Campo do Vigor, no Paris, fazendo um contato antes para eu poder avisar Guerra, Mancha e Felipe, mas a gente faz questão de incentivar.
das nossas atletas, nós fomos buscar deste nosso elenco nas peneiras da federação. Chegamos a pré-selecionar 11, depois ficaram 4, fomos no projeto lá da própria Cris, né? Em busca de uma estrela? Em busca de uma estrela. Nós temos hoje um atleta que veio de lá. Recentemente houve um reality show, Star Scout, se eu não me engano, que fez a jogo aqui em Barueri, na Arena Barueri. É uma menina excelente também, Natália, que mora em Malta e que tem um clube em Malta chamado Valeta, focado no feminino. Então, ela estando por aqui fica como quarto nome. E a gente, ela levou 3 meninas, 2000, para jogar lá em Malta agora. E ela está sendo o nosso canal. Nós temos um investimento de Edmilson em uma aliança com um time chamado Extremadura na Espanha. Até hoje a gente não da mesma forma que eu falei, a questão lá dos cursos profissionalizantes, esse também é um capítulo que eu estou me devendo, tá? E agora através do Valeta em Malta e de Natália a gente pode encaixar alguma coisa. Então o que eu digo é o seguinte, está muito mais fácil do que foi para essas heroínas aí, para essas visionárias, né? Total. E há entidades apoiando, e há pessoas, como as pessoas que fazem o meu clube, querendo também apoiar, tá? Então acredite, jogue lá o futsal, jogue a escolinha com os meninos, não tenha vergonha disso, você vai convencer todo mundo sim, e saiba que o ambiente está mais amistoso e que você será mais bem recebido, terá mais oportunidades. Acredite de jogar futebol em qualquer idade, tá? Mas dá para começar e ir bem com mais oportunidades que hoje algumas iniciativas estão proporcionando. É isso, para vocês domingos. Valeu, muito obrigado. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento.